pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com o Especialista. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe como realizar a cobrança quando se tem uma carteira muito alta, mas com ticket médio baixo? Não? Então confere o nosso vídeo de hoje que o especialista vai explicar tudo sobre o assunto. Boa tarde, pessoal. Me chamo Anderson Souza, sou analista de estratégia aqui da Meireles e Freitas. E nesse bate-papo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema cobrança massificada, como fazer quando temos uma carteira muito grande e o ticket médio não é tão alto. Então vamos lá. As empresas que trabalham com receitas recorrentes, né, elas precisam estar localizando esses clientes. Então assim, esses clientes que geralmente estão em atraso, para que isso aconteça, essa recuperação de crédito, né, nós trabalhamos com várias técnicas de cobrança para que nós consigamos ser eficientes na recuperação desse crédito, evitando assim um alto índice de inadimplência. Então, o que seria a cobrança massificada? A cobrança massificada nada mais é do que um grande número de clientes numa carteira, ou como alguns chamam no lote, num determinado lote, né? Carteira acima de 40 mil clientes, hoje a gente já considera como uma cobrança massificada. Existem também algumas carteiras grandes com um ticket médio razoável e que hoje a gente considera como regra assim, de mercado para esse valor razoável, né? A média é entre 100 a R$1.000 por cliente, mas também tem as grandes carteiras onde a gente considera o ticket médio muito baixo. E esse ticket médio baixo a gente considera uma dívida aí com uma média entre 20 a R$80, né? Então assim, diante disso eu trago uma pergunta. São muitos clientes para ser cobrado com um valor muito baixo. Então será que compensa fazer uma cobrança humana nesse caso, visto que o custo é bem maior? Então a resposta é bem simples, né? O ticket médio ele é um indicador de desempenho que ele serve justamente para acompanhar a saúde financeira da empresa. Então acompanhado a isso, né, oferece sempre alguns indicadores para que a gente tenha sempre um bom planejamento, né? Inclusive sendo ele grande ou sendo ele pequeno. Então aqui eu trago algumas dicas, né? Como que a gente pode atuar e ser eficiente com uma carteira com um ticket médio alto, né? Então assim, primeiro ponto, o operador ele precisa ser mais qualificado, né? A forma de atuação também, ela precisa ser mais incisiva na abordagem com o cliente e principalmente ter uma dedicação maior, onde geralmente com esse público se trata de empresas e pessoas físicas com dívidas de valores muito altos. Então assim, essa operação ela pode até se estender um pouco mais, sendo maior do que a de costume, né? Até porque o operador ele precisa ter um poder de persuasão muito bom para que haja reversão. Além das estratégias de descontos, juntamente com as cascatas, né, alguns formatos de parcelamentos, né, e contando também com um planejamento específico, onde a gente demonstra ao cliente o benefício de priorizar aquele pagamento. Segundo ponto, quanto ao ticket médio, quando o ticket médio é baixo, né? Quando o ticket médio é baixo, o custo com a cobrança ele deve ser reduzido, até para que a gente tenha, né, a eficiência e compense essa realização dessa atuação. Por isso que é aconselhado que quando a gente tem uma cobrança, né, uma ação massificada com ticket médio baixo, que a gente tenha uma atuação mais incisiva com as ações digitais, por meio dos canais de WhatsApp, SMS, robôs, agentes virtuais, né? Então a gente considera que esse tipo de atuação ele é bem mais efetivo, né? Também sendo necessário estender se o público é aderente a esse tipo de ação. Então geralmente quando a gente atua com essa forma, a gente costuma fazer algumas análises, né, para que a gente veja como é que está a representatividade de resposta dos clientes de acordo com a massa que está sendo trabalhada. Então quando eu tenho uma carteira grande de cliente com ticket médio baixo, né, eu sei que a força de cobrança humana nesse caso ela é bem mais cara e bem menos eficaz que a força de cobrança digital, que é mais barata e viável para as empresas com esse tipo de ticket médio. Então, para a gente finalizar, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: a cobrança massificada ela exige penetração de base com grande esforço, que sempre vai estar nos auxiliando tanto no humano como no digital. Por isso que eu sempre recomendo que o ticket médio, quando o ticket médio for alto, o esforço digital seja apenas para localizar o inadimplente.
pois o contato e a persuasão, né, humana, elas são indispensáveis. Mas quando o ticket médio for considerado baixo, é preciso reduzir sempre o custo com a cobrança, sendo necessário, nessas situações, um esforço digital, e isso exige sempre planejamento e a estratégia de acordo com o público-alvo. Então, por hoje é isso. Caso vocês queiram maiores informações, podem nos procurar aí através das redes sociais da Meireles. Obrigado!